Não é sobre estar certo, é sobre a gente encontrar uma forma de fazer. Mas a gente tem que errar rápido, descobrir o que está fazendo, mudar, porque se mantiver todas as coisas andando como estão, vai manter o espaço dos outros e a gente não consegue entrar. O mercado foi mudando bastante. Você pega que hoje a gente tem uma salada de gerações comprando, né? E nem todo mundo decide da mesma forma. E muitas vezes a gente tem um time comercial, uma estratégia comercial que é feita da mesma forma há muito tempo. A receita de venda que levou seu avô ou seu pai ao sucesso não vai ser definitivamente aquela que vai levar você hoje. E durante a pandemia, claro que muitas perdas, muitas empresas fecharam, mas muita gente ficou milionária. Tem um provérbio chinês, né, que diz que crise é sinônimo de oportunidade. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e te convido para fazer a sua inscrição no canal e também ativar o sininho. Assim você fica sendo notificado sobre outros conteúdos, não só podcasts, mas conteúdos aqui da Board Academy. No nosso podcast Os Conselheiros, semanalmente, trazemos empresários, executivos, conselheiros para falar um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional e insights valiosos para compartilhar conosco. Então sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio de hoje. Hoje nós temos aqui o prazer de falar com ele, que é um empresário numa área tão nobre que nós temos não só no Brasil como no mundo, que é a área da construção. Materiais de construção que erguem casas, que passam por reformas e também na área de tintas. Isso mesmo, nós vamos falar com ele, Max Marin, que é um executivo, empresário, especialista nessa área e também um board member, é isso mesmo. Ele veio como empresário aqui para a Board Academy para entender um pouco mais sobre esse processo de governança, de conselhos, para também implementar nos seus negócios e ajudar outros empresários. Max, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Fico muito contente com a oportunidade de estar aqui, da gente poder conversar. Já assisti vários episódios, gosto muito, tem vários insights, várias coisas que são legais. Espero que, de alguma forma, possa contribuir para que seja um bom programa. É sempre um prazer poder conversar com empresários, com executivos, com conselheiros, trazer insights, né? Conhecer a vida de outras pessoas, a trajetória profissional, coisas que fizeram, que deram certo, que deram errado também. De tudo a gente tira grandes lições de vida. Eu sempre falo aqui com a Rafaela, que é a nossa responsável aqui, nossa head do Estúdio Podcast, está aqui nos bastidores. Falo, Rafa, como a gente aprende, né, Rafa? A cada episódio, cada convidado que está aqui com a gente tira insights valiosos para poder compartilhar com vocês aí que estão nos assistindo. Max, eu te apresentei como empresário do ramo de material de construção, de tintas. Eu sou conselheiro, inclusive, de uma empresa de materiais elétricos, então a gente também está, de alguma forma, dentro do ecossistema de material de construção, né? Seja de novas construções ou das reformas. Então eu conheço um pouco desse setor. Minha esposa trabalhou muito tempo lá atrás, nossa, tô falando de muito tempo mesmo, coisa de 30 anos atrás, deixa pra lá, amor. Mas ela trabalhou em empresas de material de construção, então eu tenho alguma noção, né, desse setor, não, obviamente, com tanta conhecimento e bagagem como você. Mas o que eu sempre digo para os nossos convidados é o seguinte: você não nasceu nesta atividade ou nessa função, né? Essa é a foto de hoje. Então a gente precisa retroagir um pouquinho aqui, contar um pouquinho desse filme e trazer insights baseado na sua carreira, na sua trajetória, que te levaram a ser esse empresário, esse profissional especialista no setor. Conta pra gente um pouco da sua origem, onde nasceu, suas primeiras formações e primeiros passos aí da carreira. Certo. O filme é bem parecido com a foto. Eu sou um catarinense, sou nascido em Anita Garibaldi, no interior de Santa Catarina. Anita Garibaldi. Que é ao lado de Lages, né? Lages é a região mais fria do Brasil. Geralmente, quando passa no inverno, precisa ter um take de alguém perguntando se está frio, mandam para alguma cidade lá no entorno e diz, está frio, está frio. E é uma região muito, muito gelada.
Eu venho de uma família, nós somos em 5 irmãos. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam com material de construção, então eu não nasci no material de construção, mas logo que eu nasci já fui para lá, então a minha criação toda foi ali. Eh, e após isso a gente teve um negócio da família que foi um pequeno atacado que se transformou numa distribuição de tintas e um projeto de broker com a Tigre. Então a gente vem desse ramo de tintas e material de construção desde sempre. Eu me Iniciado pelo seu pai, é isso? iniciado pelo meu pai, que vem também de uma o meu avô tinha supermercado e uma loja de material de construção também. Então é Já algo tá é aquilo que você falou. Então, desde sempre eu já respiro esse setor. isso. E o material de construção ele é muito legal, porque ele termina gerando uma comunidade que você vê que as pessoas vão trocando de. Agora é a minha geração de conhecer os diretores, de conhecer os gerentes, mas há um tempo atrás eram os amigos do meu pai, antes eram os amigos do meu avô, e é muito difícil se desligar totalmente do material de construção. Minha formação, eu me formei em administração, logo que terminei o ensino médio, entrei na faculdade. Fiz um MBA pela FGV em gestão. Ali pelos idos de 2014, 2015, eu fiz um mestrado em neuromarketing com o professor Marcelo Peruso, que ela fez na Florida Conheço. Christian University, que é o meu grande guru. Eu converso com ele praticamente toda semana, inclusive estamos com um projeto em andamento agora. E trabalhei ali na empresa da família até 2019. A gente fez um trabalho com a Suvinil, que até então era da BASF, terminou sendo comprada pela Sherwin-Williams, a marca Suvinil, até agora nesse ano que está sendo finalizado esse negócio. Mas eu trabalhei com eles até 2019, específico na distribuição de tintas em Santa Catarina. Terminei saindo, me desliguei da empresa, da sociedade, com meus irmãos, meus pais. Montei uma indústria de tintas, onde, como é que é? Eu brinco que a gente trabalha com uma multinacional e uma grande marca. A gente olha o mercado do topo da cadeia alimentar, né? A gente olha de cima e não enxerga as frestas, não enxerga espaço para. A gente olha, todos os grandes já estão aqui, tudo já está acontecendo. Eis que eu mudo e vou para a base da pirâmide e a gente olha para cima e vê que tem muito espaço, tem muita coisa acontecendo, principalmente fora dos grandes players, fora dos grandes mercados. A gente percebe que assim existe um mercado de material de construção, de lojas de tintas, que é o pequeno e médio varejo, e é um varejo local, né? É um varejo que se conecta muito com comunidades e que, apesar da gente ter algum tipo de relação por estar atendendo esse cliente em todo esse período, é diferente de quando você não chega com um grande crachá ou uma grande marca, né? Eu até digo que uma marca como foi na época a Souvenir e a Tigre, com quem nós trabalhávamos, ela te arrasta para a mesa do comprador. A partir dali você precisa ajudar um pouquinho para fazer as coisas andarem. Mas quando você chega com uma marca nova, alguma coisa, você vê que tem muita coisa acontecendo. Fora desses mercados premium, tem muita coisa acontecendo e que várias vezes elas estão fora do radar, né? A gente não consegue dimensionar tem várias associações que, como tem a própria Abarfat, que está regulamentando o setor de tintas. Muita coisa passa por baixo desse radar que não se consegue ver. Quais são as grandes marcas hoje atuantes no Brasil e quais são multinacionais e quais são brasileiras? Das multinacionais, a Suvinil, que era propriedade da BASF e agora é propriedade da Sherwin-Williams. A Sherwin tem a sua própria marca. A AkzoNobel, que é a proprietária da Coral. E a PPG, que é a proprietária das tintas Renner, que hoje é com quem eu estou trabalhando. Tirando dessas, aí a gente já cai em algumas empresas que são nacionais, têm um volume muito considerável, como a Luxcolor, a Eucatex, tem a Ikine, que é uma indústria que veio do Nordeste, tem expandido bastante. E aí tem algumas outras que já são mais
realmente mais regionais, como no sul a gente pega a Anjo em Santa Catarina, a Resicolor em Santa Catarina, as tintas Killing, que é no Rio Grande do Sim, Sul, conheço. enfim, temos a Dakar, a Lesse no Paraná, a Ciacolor, Hidronorte também no Paraná. E aí, assim, se a gente for... Nenhum grande depósito de material de construção utiliza, assim como nos mercados, ter produtos com a sua própria marca. E, por exemplo, tem uma tinta que é de uma casa em construção, sei lá, de um grande depósito. Tem. Leroy Merlin Tintas, não sei se existe isso. Não, existe. É um mercado de private label, né? Que é Private label, muito exato. forte. A PPG hoje é uma das grandes fornecedoras que, assim, ela termina licenciando algumas marcas dela para outras empresas, mas geralmente quem utiliza são os home centers. Aí é Cassol, a própria Leroy, Casa Construção, enfim, tem várias, Telenorte, tem várias que utilizam algumas marcas que seria um misto entre uma marca própria e uma licenciada, porque nem todo mundo é proprietário da marca, mas é um mercado muito forte, assim, é um mercado de um volume considerável. Até a gente tem um outro caso que eu não tenho os dados hoje, até não conversei mais com eles, mas tem um case de grande sucesso que é das tintas MC, que é aqui de São Paulo, que eles franquearam várias lojas e eles têm uma marca deles. Eles fizeram em parceria com a Sherwin, né? A Sherwin Williams, quem produz para eles. E certamente hoje é imagino que está entre as 10, 15 maiores marcas do Brasil, porque eles têm uma distribuição muito grande, tem um volume muito grande, né? Então, esse é um mercado muito Tem forte. um novo player, em termos proporcionais aí com as grandes empresas, acredito que ainda não tenha chegado lá, mas que vem se destacando aí nos últimos anos, que é um rapaz, me fugiu o nome dele agora, que ele é da maior cidade do Brasil. Sabe qual que é a maior cidade do Brasil? Não. Itu. Itu. Ah, sim. E ele é de Itu, e ele foi lá no Shark Tank, e o João Apolinário apostou nele, né? E ele está criando um mini império aí, já com, se não me engano, mais de 150 franquias espalhadas pelo Brasil, que é a Decor Colors. Decor Colors, uma tinta emborrachada, uma tinta diferenciada, enfim, que Sim. parece que caiu no gosto da população aí. Não sei em termos de volume e faturamento, mas está chamando a atenção. A Decor Colors, ela realmente é um case de sucesso, porque ela foi muito bem vendida. O produto deles é um produto legal, mas a marca deles é muito legal. Eu até diria que a marca deles é mais legal do que o produto. Foi um projeto muito bem, que é, ele tem uma embalagem muito bonita e se comunica muito bem. Não vem ao caso a gente discutir tecnicamente os Claro, produtos. a parte química do produto. Isso. Mas o case é um Mas case é um que case. envelopa. Eles aproveitaram várias ideias que já existem, um produto que não é, assim, não é novidade, é um produto que praticamente todas as indústrias têm, mas pegaram alguém que comunica muito bem, né? Pegaram alguém que comunica muito bem, precificam muito bem também, eles têm um valor bem alto, assim, eu te diria que eles precificam um pouco acima do que o produto vale, mas está vendendo, para quem está comprando, se para eles está bom, para mim também está bom, né? Claro, claro, com Mas é certeza. um grande case e assim, mostra como mesmo no mercado consolidado a gente tem várias oportunidades e Eu lembrei desse caso justamente quando você falou. Parecia que tinha um monopólio aqui que não tinha espaço, mas quando eu venho para a base eu olho que tem as brechas. Esse é um tem. case que achou uma brecha. O professor Marcelo Peruso, desde sempre, eu fiz MBA com ele em 2006 de marketing na FGV. E ele foi um dos primeiros que batia sempre. Você estudou com o André Ortiz também, não? Não, com o André Ortiz acho que Ele não. também é professor lá na Flórida. Ah, tá. Fazer aula com ele, É. assim, mas estudar, ser colega, Ah, não. não, Não, como ser professor. como professor, sim. Ele sempre tratou algo que eu sempre gosto, que é da questão matemática, da questão lógica. E ele fala sobre a questão do desvio padrão, né? Que a gente encontra um desvio padrão e quando a gente trabalha aquilo, você termina criando um outro padrão, né? Criando um novo mercado. E tem vários.
Tem várias pontas. Eles pegaram a Decor Colors em si, eles trabalham muito a questão da impermeabilização, de material emborrachado, um produto premium, enfim. Aquela dor que o dono de uma casa tem, né? Da sua laje trincada, Isso. vazamento, bolor na parede, parede descascando. Então ele foi numa dor Exatamente, e não, comunicou muito bem. não necessariamente o pintar por deixar a pintura da parede mais bonita. Claro que vai deixar também, mas ele foi numa dor que realmente muita gente tem, que é aquela parede que toda hora dá problema, toda hora tá tendo que consertar. Sabe que, no meu entendimento, ele fez uma coisa que, inclusive, é uma constante nas conversas que hoje eu tenho com a PPG. Eu terminei não contando, mas eu firmei um contrato de distribuição com a PPG, com as tintas Renner, no Rio Grande do Sul, né, que eu estou trabalhando desde o início de 2025. E uma das coisas que nós comentamos é assim, o negócio precisa ser fácil de entender e ser fácil de você viabilizar, você transformar aquela ideia em algum tipo de ação. E o case da Decor Colors passa muito por isso, porque assim, nem todo mundo tem um conhecimento técnico de saber como resolve aquele problema ou qual é a melhor alternativa. E eu vou te dizer que assim, nós temos hoje em nossa linha alguns produtos que tecnicamente são superiores ao que a Decor Colors faz. E eles também não são os mais indicados para muita coisa do que está sendo feito ali. Funciona, funciona, mas o pessoal conseguiu comunicar a ponto de o consumidor comprar aquilo, né? Ele se convenceu. Ele entrou num nicho que é muito técnico. E normalmente muito técnico, a sensação é que eu estou sendo logrado, né? Se não fui, vou ser logrado em algum momento. Então eles comunicam muito bem, é muito interessante isso, Você, porque tem muita. você trouxe um ponto aqui que eu tenho que fazer um parênteses, né? Porque quem está nos ouvindo aqui, nós temos empresários, executivos, conselheiros, inclusive coloca no chat aí de onde você está falando, né? E qual que é a sua situação, se você está no chapéu hoje de empresário, de executivo ou conselheiro, para a gente ter essa troca aqui nesse nosso podcast. Mas o que o Max nos trouxe aqui é essa questão da comunicação com o cliente, né? Às vezes o meu produto ele é muito bom tecnicamente e eu quero apresentar essa parte técnica do produto, mas para alguém que não entende, que não está necessariamente interessado nos pormenores da tecnicidade daquele produto. E sim, vai resolver a minha dor, sim ou não? Né? E por isso que algumas empresas têm mais sucesso do que as outras. Né? É a mesma coisa de você querer vender um carro para uma pessoa que não entende nada de mecânica e você começar a falar detalhes do motor. Eu só quero saber o seguinte: tem segurança? É confortável? Quanto vai economizar de combustível? É elétrico? É híbrido? Como é que é? Então, pegar a nuance do que o cliente está buscando, a dor que ele está querendo curar e atacar por ali. E não o tanto que eu quero entregar de informação do produto, porque às vezes isso, em vez de ajudar, atrapalha, né? Sim. No final das contas, não é um concurso de quem tem o melhor produto, né? É aquele que vende mais. Ah, eu te confesso assim, quando eu abri a minha fábrica, eu por 4 anos tive a Snap Color em Palhoça, que foi uma fábrica de tintas que a gente terminou iniciando ela totalmente do zero. E como que é? A gente fez tudo conforme o manual. Um produto bom, embalagem bonita, fazendo tudo certinho, enfim. Mas aí, aproveitando também a gente pega o gene egoísta do Richard Dawkins e pega os dois métodos de pensamento do rápido e devagar do Kahneman, né? A gente transferir essa ideia é uma outra questão, porque você depende de vários fatores que nem sempre uma boa apresentação dá. E às vezes você consegue suplantar todas as barreiras e diz, mas eu quero Renner. Ou eu pinto há tanto tempo com souvenir. E vai continuar assim. A primeira pintura da minha casa foi com tal marca, eu não vou misturar outra É, tinta. É uma crença, né? sim, meu pai usava isso, ou a gente sempre usou dessa forma. Então, assim, tem várias coisas que são delicadas, assim, a gente não consegue, não é tão objetiva essa mudança, não é tão fácil essa, essa resolução dessa situação.
E ao mesmo tempo é muito desafiador, porque abre uma série hoje de oportunidades que a gente vê assim. O mercado foi mudando bastante. Você pega que hoje a gente tem uma salada de gerações comprando, né? Que são clientes, e nem todo mundo decide da mesma forma, né? E muitas vezes a gente tem um time comercial, uma estratégia comercial que é feita da mesma forma há muito tempo, ou várias pessoas que estão no mercado há vários anos, enfim. A receita de venda que levou seu avô ou seu pai ao sucesso não vai ser definitivamente aquela que vai levar você hoje. Uhum. Porque o cliente mudou. É, eu acho engraçado porque a gente conversa sempre nas reuniões com o meu time lá, com meus supervisores, que assim, a gente tem que, não é sobre estar certo, é sobre a gente encontrar uma forma de fazer. E como eu digo, nós iniciamos um projeto novo, nós estamos iniciando. Como é que é hoje? Eu acho que ninguém é concorrente nosso, nós que somos concorrente dos outros ainda, né? Mas a gente tem que errar rápido, descobrir o que está fazendo, mudar, porque se mantiver todas as coisas andando como estão, vai manter o espaço dos outros e a gente não consegue entrar. E não adianta a gente buscar, não é só novas formas de fazer aquele mesma coisa, como também achar velhas formas de fazer o que não deu certo. Não adianta, não resolve. A gente tem que estar inovando, tem que estar encontrando alguma outra alternativa. E principalmente porque eu entendo hoje que, assim, na minha opinião, hoje é a melhor época para a gente ter nascido. É a melhor época para a gente estar trabalhando, é a melhor época com relação a oportunidades, a visão de futuro. Por mais bagunçado que o mundo esteja, por mais a economia tá um pouco bagunçada, a questão política está um pouco bagunçada, mas se a gente pegar a quantidade de ferramentas que nós temos hoje, a facilidade de informação, a facilidade de você pegar um telefone e Tem um negócio. você tem um negócio, você tem uma emissora, enfim. E durante a pandemia, claro que muitas perdas, muitas empresas fecharam, mas muita gente ficou milionária. Tem um provérbio chinês, né, que diz que crise é sinônimo de oportunidade. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. A verdade é essa. Sempre o dinheiro não some. Ele está trocando de mão. E aí a pergunta que fica para mim e para você é: por que não está no nosso bolso? Se alguém está ganhando dinheiro nesse exato momento, através de uma crise, de uma oportunidade, é olhar para os negócios, como o Max trouxe aqui, né? Estou olhando aqui em cima, tem um monopólio. Não, mas peraí, e as brechas? E quais mercados não estão sendo atendidos devidamente? Sempre tem uma oportunidade para quem deseja. E o Faria Souza, que é o nosso CEO, ele diz que quem tem vontade já tem metade. Então, assim, vamos ter vontade, vamos ser intencionais, proativos, porque aí as oportunidades vão surgir. Eu tenho duas perguntas para você, Max. Uma de curiosidade mesmo, que é a seguinte: no mercado de tintas, no mercado onde você está inserido, como que é dividido o setor do ponto de vista de vendas? Quem mais consome são as construtoras que vão construir casas, edifícios, shoppings, enfim, escolas, hospitais. Esse público consome tinta porque tem que ser, vai construir, então é uma primeira pintura. Ou é o mercado doméstico, outra pessoa que compra porque construiu uma casa ou porque vai pintar e reformar a casa? Como é que isso é dividido hoje? Geralmente, nós temos um canal de construção civil, que é feito um atendimento direto da indústria para grandes obras, grandes construtoras. Vai lá MRV e compra direto da indústria. Isso. É um grande canal, tem uma participação interessante, mas é um negócio à parte, assim, ele tem a sua própria dinâmica. A gente tem um canal de home centers, que atendem algumas lojas, que o home center também é um negócio diferente, um pouco diferente do nosso varejo de material de construção ou especializado em loja de tintas. Tem as lojas de tintas especializadas. Só para pontuar, o home center, uma telha norte da vida. Isso. Então eu vou lá, eu encontro desde escova de dente, tinta, tapete, de tudo. Tem um pouco de tudo, né? Você compra uma lata de tinta e uma planta. É isso mesmo. Aí tem a loja especializada em tinta, né, que vários lugares chamam de tinteiro, e entram os materiais de construção,
E no Rio Grande do Sul eles têm a prática da ferragem, que nada mais é do que um outro tipo de material de construção também, mas enfim, são esses os principais canais que a gente atende. Via de regra, as principais marcas, o maior volume de vendas está no material de construção e loja de tinta. Tá. É onde mais termina movimentando. Eu tô Lógico, pensando aqui, todas as vezes que eu precisei comprar tinta, eu fui numa loja especializada de tintas. Eu acho que eu nunca comprei no home center. são clientes muito distintos. O cliente do home center tem um perfil próprio. O cliente do material de construção também tem um perfil próprio. Eles são distintos, mas assim, o grande volume, se a gente pegar por canal de vendas, é em loja de tintas e depois material de construção. A gente tem aí a questão assim, esse varejo de tintas e materiais de construção, eles fazem o atendimento de várias construtoras grandes, construtoras de porte pequeno, médio, que eles têm um grande consumo. Mas tem também um grande volume que sou eu, você, A pessoa que física. pessoa física, porque no final das contas, assim, o que é um negócio legal da tinta também, né? A gente, por muito tempo, trabalhou com a Tiger, depois eu trabalhei com a Manco também. Você faz a hidráulica de um prédio, você vai refazê-la, ou se der algum problema, ou com, sei lá, 15, 20, 25 anos. E a tinta, você a cada 2, 3 anos está pintando. Eu ia te perguntar isso, qual que é o tempo médio de giro de uma nova pintura num edifício ou numa casa? E nasce um filho e muda-se um quarto, ou se, enfim, a tinta hoje é uma das maneiras Pensou em reformar a casa, dos itens é pintura. é pintura. Locação, a cada virada de contrato, é pintura. Você pega hoje uma casa, você passa a ter uma casa velha, alguma coisa, pôs para alugar ou pôs para vender, o que que vai fazer? Limpa o mato, arruma a cerca e pinta, né? É isso. Então, assim, ela tem uma reposição rápida, né? Ali entre 3 e 5 anos, geralmente está sendo pintado, e gira um bom volume, porque é muito difícil quem deixa estragar. Max, eu não sei se isso é um fenômeno ou não, mas eu moro num condomínio fechado no interior de São Paulo, né? Tenho também imóvel aqui em São Paulo, mas fico parte do tempo no interior de São Paulo. E basta uma casa da rua começar o processo de pintura que todas as casas ao longo daquele ano serão pintadas. Eu não sei se são as esposas, eu não sei o que acontece, mas todo mundo, por consequência, pinta a casa. E geralmente de uma cor parecida. Tem isso também, existe um padrão visual. Essa é algo que acontece assim com certa frequência. E é bem interessante isso, porque é uma outra coisa, né? Eu não sei se no Brasil todo se chama Coab, que são aqueles... Coab de prédios habitacionais. Ou prédios, ou de casas mesmo, Tem também né? de casa, sim. Eu vi Mais populares, né? Eu vi Com um a ajuda do estudo governo. uma vez que falava exatamente sobre a utilização de cores para como alteraria, porque eu lembro em Santa Catarina fazia uma Coab, ela era toda branca, com o telhado, as aberturas em azul, e era tudo igual. E tiveram alguns estudos, não, vamos fazer uma casa de uma cor, uma casa de outra, e foram alternando as cores, e realmente a cor dá muita vida, né? Ela muda a percepção. Você tem alguns bairros, né? Ali, por exemplo, na Argentina, em Buenos Aires, né? Aquele bairro da Boca. Acho que no Peru também tem. Tem alguns lugares que são muito coloridos para trazer esse alto astral, essa energia, essa vibração. A cor é uma coisa muito, muito interessante, assim. Se a gente entra na parte técnica dela, é um campo infindável, né? Praticamente infinito de conhecimento que a gente pode ir, mas o principal é assim, você entra num ambiente que mudou a cor, muda tudo, né? A questão, você pega os arquitetos, né? O que eles conseguem fazer com 2, 3 cores é algo sensacional, né? A minha esposa caiu nessa história do arquiteto. Desculpa aqui meu arquiteto, não sei se vai estar assistindo esse programa, mas há 20 e poucos anos atrás, quando eu construí minha casa, e veio com essa história de que cada ambiente seria legal ter uma parede fazendo contraponto com as demais paredes. A ideia é legal, só que o problema é que no meu quarto colocou uma parede vermelha. Meu amigo, a cor impacta. Porque o sono
era um sono diferente. E quando a gente mudou aquela cor da parede para uma cor mais neutra, o sono ficou melhor. Olha que coisa. Sim. E a gente não entendia por que a vibração do quarto, a energia do quarto era assim. E conversando com algumas pessoas especialistas em cores, esse tipo de coisa, ela falou assim: dá uma olhada na cor da sua parede, acho que Feng Shui, alguma coisa do tipo, Sim. e muda essa cor para ver se não resolve. E resolveu. Tem vários estudos disso, que assim, eu não sou o maior especialista nessa área assim, de energias, enfim, mas tem algo que a gente consegue comprovar muito rápido, muito fácil, que é assim, a cor muito intensa a gente tende a enjoar dela, e ela vai criando um certo desconforto. É. Nós que vendemos tinta gostamos muito da venda disso, porque a gente sabe que 6 meses, um ano, vai mudar, porque é muito difícil você ter um amarelão, um laranja, um tom muito, muito extremo, assim, Até que muito no intenso. comércio vai bem, né? Mas na moradia. E tem uma questão de desbotamento também, que quanto mais intensa a cor, mais ela desbota, né? É verdade. O material continua bom, mas a cor desbotou. Então tem muita. É um campo muito bom. Tem uma frase que é atribuída ao Barão de Mauá que diz que onde falta estrutura, sobra oportunidade, né? E a gente pega assim, às vezes o cliente faz uma escolha, a gente olha, isso aqui não vai dar certo. Ali na frente a gente pinta de novo. É muito interessante, assim, tem muita oportunidade nessa linha, principalmente porque, assim, a gente pega as lojas, hoje, sim, tem muitas lojas de tinta, lojas de material de construção, que usam aquele equipamento para fazer o tingimento de cores. Chama o sistema tintométrico, né, que praticamente todas as grandes marcas têm. Sim. Melhora muito o ticket médio quando você deixa de fazer uma cor só em uma casa e você faz uma cor, um detalhe no corredor, um detalhe no quarto, um detalhe na cozinha, um detalhe na sala, ou como o teu arquiteto habilmente fez, né? Vamos contrapor ou fazer um tom aqui, um tom ali. Isso é muito interessante. Porque em vez de eu comprar lá, sei lá, 2 latas de tinta branca, eu tenho que comprar 8 latas e um pouquinho de um monte de coisa, né? Todas elas pequenininhas e quando junta fica bom. E sempre sobra, e você guarda e nunca mais vai usar. E quando precisar usar, tem que comprar novo, porque aquilo lá já secou, já não foi devidamente acondicionada. É um problema. Assim, esse é o. Hoje, assim, a gente já tem uma outra situação também que as indústrias, elas conseguiram ter embalagens menores, os rendimentos dos materiais melhoraram bastante. Uma outra coisa, que se deixar eu vou entrando nessa parte técnica da tinta, mas assim, Eu tenho uma outra pergunta para você. a gente tem hoje até a questão de cheiro, né? Hoje você não precisa mais pintar a casa e passar 1 dia, 2 dias fora, né? Antigamente era assim, era impossível ficar na casa durante alguns dias, porque era muito forte. Sim. Isso melhorou mesmo, você tem razão. E além disso... A textura da parede, de passar a mão, isso melhorou também, né? Melhora, assim, vários... A ciência de materiais foi evoluindo muito e foi ficando acessível, porque antes você tinha algumas coisas que eram legais, já existiam, mas era muito caro, né? A gente pega o seguinte, vamos pensar num piso de uma garagem. Um material epóxi, um material à base de PU tem há muito tempo, mas era proibitivo você comprar. Hoje em dia não, hoje em dia você já tem soluções que você consegue pôr na tua casa que você não precisa abrir mão de um rim para colocar aquilo ali. Outra questão de acabamentos, questão de novas tecnologias, as ferramentas também mudam bastante. Uma outra coisa que é muito legal, né, que reforça aquele ponto que eu disse, que eu entendo que a gente está na melhor época para se viver, a quantidade de ferramentas que você tem hoje, você tira uma foto com o teu telefone, você pede as cores que você quer e você recebe uma simulação da tua casa na cor que você quer. Não é um negócio novo, é um negócio que já tem há muitos anos, mas hoje está muito prático. É verdade. Antes você tinha na loja o especialista em simulação de cores, ele passava uma tarde fazendo aquilo ali. E hoje... Ia comprar móveis planejados, você ia lá e o especialista desenhava. Né? Hoje já está mais na palma da mão. Hoje está mais fácil, né? Então a gente tem muitas facilidades que estão vindo, estão ajudando a trabalhar. Tem um
um empecilho nisso que, assim, às vezes o excesso de opções termina travando um pouco, né? Aí entra numa outra seara que a gente estava falando há pouco, que é assim, a questão do você ter método de fazer as coisas e de atingir um resultado, né? Não é um concurso de quem tem o melhor material e também não é uma corrida para ver quem consegue convencer o outro de fazer melhor ou fazer mais. Mas a gente tem hoje muitas informações, a gente tem várias ferramentas, mas tem pouca gente sabendo transformar aquilo em algo palpável, algo plausível, né? Hoje, um dos grandes desafios que a gente entende, tanto no mercado de tintas, quando a gente pega as lojas, quanto mais na nossa parte que é o atendimento da indústria para a loja, essa mão de obra, ela é muito difícil de você formar, é muito difícil de você ter um bom resultado. Você havia comentado ali a questão da pandemia, né? Que ela trouxe, sim, nós tivemos vários problemas, mas ela também trouxe várias oportunidades. Ela acelerou muito a questão do atendimento, O, não o presencial, mas o digital, né? o O digital. online, as O, entregas, o pessoal aprendeu a comprar pela internet, aprendeu, enfim, aprendeu a fazer várias coisas. delivery. É, mas tem algo que eu entendo que não foi tão positivo, porque assim, muitas práticas que estavam sendo descontinuadas voltaram. E aí eu não sei se elas voltaram porque a demanda cresceu e qualquer coisa que se fazia era bom, porque faltou muito profissional, ou enfim, eu não entendo o porquê que isso aconteceu. Mas várias coisas que a gente via ali que em 2014, 2015 estavam deixando assim de serem feitas, viraram práticas de Como o que, por novo. exemplo? É questão de um planejamento comercial, um planejamento de visita, execução de visita. Você pega, inclusive, a política das empresas, ela teve que ser muito simplificada, porque não tinha tempo de conversar, né? Você tinha que, de certa forma, automatizar aquilo para que entrasse, num fluxo e o teu funil não parasse, né? A gente hoje tem um grande desafio com essa questão assim, da formação do time comercial, de como que eles vão trabalhar. A gente pega hoje um CRM é algo que é muito acessível. Você não. Antigamente era muito caro você ter um sistema de CRM, né? E aí você fazia algo que muito mais caro, que era fazer tudo numa planilha. Né? Mais caro porque é muito difícil de gerir, muito Sim. mais difícil de você mensurar os resultados. Mas hoje a gente tem as várias ferramentas e a gente não consegue ver. Eu, pelo menos, não consigo ter a percepção de que isso está sendo utilizado da melhor forma. Em compensação, a gente olha outra oportunidade que tem nisso. Hoje, com o advento aí da inteligência artificial, que ela está crescendo de uma forma absurda, a gente vê que tem muita gente que consegue se organizar ou fazer pequenos sistemas, pequenos aplicativos com investimento muito pequeno ou muito menor do que seria você contratar uma solução como um Salesforce, um Pipedrive ou alguma coisa assim. Mas qual que é um dos gargalos que eu vejo? As pessoas não conseguem parar na frente do computador ou enfim, do aplicativo e pedir o que elas querem. Elas terminam entrando numa automação tão grande que elas, tá, mas beleza, mas como é que eu vou fazer um negócio diferente? Quando você está fazendo igual. Eu enxergo um grande problema nisso. A questão de você. Eu digo que tem uma das ferramentas que foi uma das primeiras que eu aprendi lá em 2002, 2003, quando eu estava na faculdade, que é o 5W2H, né? De todas elas, tem uma que para mim é a chave do sucesso, que é o como. Todo mundo sabe onde tem que vender, todo mundo sabe o que tem que vender, todo mundo sabe, tem uma ideia do quanto. Todo mundo também é muita gente, né? Mas tem- o gargalo está em como fazer aquilo ali. Esse, na minha opinião, hoje é o maior desafio que a gente tem. E quando a gente pega, assim, você citou o caso da Decor Colors ali, o que eles fizeram foi achar um como, né? Como é que eu pego isso aqui, que é um produto extremamente nichado, um produto extremamente técnico,
E o cara vai olhar ali, ele olhou no aplicativo, no Instagram, rodou, ele achou interessante, e às vezes ele nem viu o produto, ele só mandou encomendar, quando viu chegou 2, 3, 4 baldes e ele confiou. Eles acharam uma forma, acharam um como fazer aquilo ali, né? Que no meu entendimento hoje é o maior desafio, é o como a gente utilizar todas essas ferramentas que a gente tem e evoluir para algo que seja plausível. Tem uma outra situação, assim, cresceu muito no Brasil a questão dos atacados, principalmente na questão da pandemia. Várias indústrias não tinham um braço para chegar em determinados pontos e terminam criando, terceirizando não é o termo correto, mas termina transferindo para o atacado várias carteiras de clientes, geralmente clientes menores. Só que você cria uma série de representantes, de vendedores, que eles se habituam àquela venda imediata, que é uma venda muito transacional. Você não consegue fazer realmente um desenvolvimento de uma linha, um desenvolvimento de um cliente, ou você pegar uma plataforma e identificar o que está acontecendo, identificar como eu monto uma proposta, identificar como que eu viro esse jogo, né? Termina entrando, não deu, na semana que vem outra ação e a gente dispara de novo e termina indo muito mais por tentativa e erro do que realmente por algo que seja mais aprofundado. Esse, na minha opinião, é o grande desafio que nós temos hoje, tanto de pequenos quanto de médios e grandes players. Quando a gente avalia assim, a gente tem uma relação muito próxima com a diretoria da PPG, com a gerência. É um desafio muito grande isso, porque a gente tem pessoas. Não pode dizer que uma pessoa que está há 10, 15, 20 anos trabalhando que ela não sabe trabalhar. Seria muito, muito errado fazer uma avaliação dessa. Mas não está encontrando a maneira de converter aqueles esforços em um resultado melhor. E na pandemia eu senti que várias coisas que a gente vinha numa evolução, por algum motivo elas se perderam. É como eu costumo brincar com o pessoal lá que trabalha comigo, que eu disse assim: o meu anjo da guarda ele é muito trabalhador e com os contatos muito bons. Porque eu saí, fiquei 5 anos fora e quando eu voltei estava igual. Aquela evolução que estava tendo, enfim, por vários motivos, ela não continuou. E hoje a gente tem várias ferramentas que qualquer pessoa que tem um conhecimento, não precisa ter um conhecimento de programação, não precisa ter um conhecimento de matemática, mas que tenha um conhecimento do seu próprio negócio, hoje está muito à frente, desde que ela consiga transferir aquilo para algo que realmente vire uma ferramenta, para algo que vire algo que você possa aplicar no teu dia a dia. Bacana. Você conhece o Walter Longo? Walter Longo, muito conhecido do mercado, né? Conselheiro aqui da Board Academy, conselheiro da Cacau Show, de outras empresas, é empresário, já foi CEO da Editora Abril, né? E ele nos provoca muito aqui na Board Academy e também nas suas palestras, nos seus livros, sobre o tema ecossistema empresarial. E eu tenho levado isso nos conselhos do qual eu faço parte, tenho falado sobre isso com os nossos alunos aqui, em toda oportunidade que eu tenho de encontrar alunos aqui na Board Academy. E eu te faço a seguinte pergunta, levando para o seu segmento, segmento de tintas. Quando eu olho para uma parede, né, aqui no caso nós não estamos com uma parede pintada, nós temos aqui madeira, nós temos aqui papel de parede, mas enfim, uma parede pintada. Para que aquela parede tenha sido pintada, ela não precisou apenas de tinta. Ela precisou, primeiro, que alguém levantasse aquela parede, já começa por aí, né? Sim. Mas depois da parede levantada, você tem talvez ali ou um gesseiro, ou você tem alguém que passou uma massa corrida, você teve alguém que lixou aquilo, então precisou de lixas, né? Você teve, então, a tinta, ou antes até uma seladora, ou um prime, alguma preparação daquela parede. Você teve alguém que usou rolos, pincéis. Você teve o próprio pintor. Ou seja, eu estou falando aqui, só aqui nessa brincadeira, de meia dúzia, 8 empresas e ou produtos e serviços distintos. A ideia do ecossistema passa por isso. Ou seja, para eu ter uma parede pintada, não basta só a tinta. Precisa de outros elementos que vêm antes, durante ou depois para eu ver uma parede pintada.
Como que você vê isso na prática, nesse segmento de atuação sua, se esse ecossistema empresarial funciona? Ou seja, se a empresa que fabrica lixa está andando de mão dada com a empresa que fabrica a tinta, está andando de mão dada com a empresa que fabrica o pincel, o rolo, estão em contato com os engenheiros, os arquitetos, os pintores, né? Quem fabrica a argamassa ou o gesso. Essas empresas, elas se falam ou elas não entenderam ainda a importância do ecossistema e de que, se trabalhar juntas, elas podem gerar um maior valor agregado? Eu pergunto isso porque eu lá, 20 anos atrás, construí. Quando eu era jovem, ajudei meu pai a construir o nosso sítio, mas depois de adulto casado, construí a minha casa. E chegou um momento da minha casa, ali no final de obra, que eu devia ter pelo menos uns 15 prestadores de serviços distintos, mais de 30 pessoas numa mesma casa. E eu falava assim, não é possível. Não tem nenhum lugar, não tem nenhuma forma de eu juntar todos esses prestadores de serviço e ter alguém que me presta todo esse serviço, né? É o gesseiro, é o marmoreiro, é o carpinteiro, é o vidraceiro, é o pintor, é muita gente. Isso sempre me incomodou desde lá de 20 anos atrás. Vindo para a Board Academy, tendo o Walter Longo como nosso conselheiro, e ele trazendo aquele meu incômodo, dando um nome para isso. Ecossistema empresarial, me deu o eureka, a ficha, caiu. Eu falei, puxa, toda empresa que eu for participar agora, eu sempre vou recomendar, influenciar para que eles pensem em ecossistema e se unam aos outros players que não são concorrentes, pelo contrário, são empresas complementares para atender aquela tal parede pintada. Como que é isso nesse segmento de vocês? Já existe ou não? As pessoas se conhecem, as pessoas conversam entre si, mas é feito pouca coisa em conjunto. Eu não posso falar não sou porta-voz de todo mundo para falar sobre isso, mas assim, nós percebemos que tem algumas interações, mas muito mais por afinidade ou do que realmente algo que seja estruturado. Eu imagino que um dos entraves que termina praticamente todos esses pontos que você falou uma profissão diferente. E cada um entra na sua rotina, no seu dia a dia e sobra serviço, né? Tem uma outra situação também. Eu imagino que se o serviço tivesse um pouco mais escasso, a vontade ou a pressa de se fazer algo nesse sentido seria maior. Eu concordo contigo que existem várias oportunidades, inclusive, assim, hoje o nosso sistema construtivo, a gente pega o nosso sistema de pintura, ele, se não é o mesmo, ele é muito parecido do que se fazia há 20, 30, 40 anos atrás, né? Nós hoje temos pouquíssima a questão da construção seca, tem pouco, assim, a madeira é algo Há que, muito desperdício na construção civil, né? sim, sim. Algo é muito artesanal, né? Você pega o pedreiro, ele é praticamente um artista, né? Ele está pegando pedra sobre pedra, pega, enfim, e ele faz, e ele quebra, e ele conserta, e ele quebra, e ele conserta, e ele Levanta uma quebra. parede, depois corta a parede para colocar um cano, um conduíte, aí reboca aquilo lá e depois vem um outro para fazer. A gente tem vários desafios com relação a isso, porque é uma indústria, a construção civil é uma grande indústria, né? e, mas a gente tem uma questão assim, que a formação desse pessoal ainda é muito precária. E hoje você pega qualquer um carpinteiro, um pedreiro, um pintor, um eletricista, um encanador, qualquer um que seja bom, assim, que faça com competência, é muito difícil estar parado. Não, tudo bem, mas você está levando pro lado do prestador de serviço lá na ponta. Vamos subir um pouquinho essa escada e vamos pensar na tinta, na lixa, no pincel, no rolo de pintura, na massa corrida ou no gesso. Aqui eu estou falando de indústrias que fabricam estes produtos que serão usados Sim, por esse prestador de serviço. Estas indústrias não poderiam estar atuando em ecossistema e todas venderem e se ajudarem? poderiam. Eu imagino que tenha vários pontos que possam ser tratados, possam ser abordados nesse ponto. Mas eu hoje vejo um movimento muito pequeno com relação a isso, justamente porque a gente ainda tem um campo muito grande de atuação.
sem a necessidade de um ecossistema desse. Entendi. O que eu quis te dizer ali quando eu comentei que cada uma dessas profissões, quem é bom Não não falta está serviço? parado, é porque a gente tem uma carência de mão de obra muito grande. E aí a gente entra de novo na questão do desvio padrão, né? Antes você tinha um empreiteiro que fazia de tudo. E ele descobriu que se ele só colocar porcelanato, ele vai ganhar 30, 40, 50 reais no metro quadrado. Então ele já não precisa mais levantar a parede, ele já começa, eu acho que esse é um dos pontos, ele começa a escolher o serviço, né? E falta, realmente falta, assim, hoje a gente pega, vou dar o exemplo da pintura. O pessoal fala muito, vou comprar um material, a Abrafat tem algumas categorias, tem material econômico, standard e premium. Vou pegar um material premium, mas ele de repente não comprou um rolo, que seja um rolo bom, Adequado. porque muito do desperdício está na ferramenta que você usa. Mas o rolo é baratinho, o rolo eu ganhei da loja. Pois é, às vezes você joga fora o desempenho de um material caro por algo que custou, sei lá, 5 reais, 10 reais, 15 reais, né? Então falta esse trabalho de realmente que se criar esse ecossistema é algo que a gente não. Eu, pelo menos, não enxergo assim de forma estruturada. Se ele acontece, termina. O representante da tinta é amigo do representante que trabalha com ferramenta de pintura, ou que pegou uma representação de. Tem agora aqueles papelões que o pessoal chama de salva-piso, que você coloca no chão antes de pintar. Eu acho que é muito mais orgânico do que algo estruturado. Bom, Essa comunidade ainda não está sendo trabalhada. é uma oportunidade, né? É. Seja para você, seja para quem está nos assistindo aqui, de repente é dentro desse ecossistema um dentinho dessa engrenagem, por que não pensar como uma oportunidade e se juntar a outras empresas do setor que vão entregar a tal da parede pintada? Isso vale para qualquer outro segmento. Você que está nos assistindo aqui, você fornece um produto ou um serviço. O que mais complementa isso que você faz para o cliente final? Sempre olhando o cliente final. O que ele precisa é uma parede pintada? É o furo na parede? Para isso você precisa de uma furadeira, de uma broca, de um parafuso, de uma bucha, né? Então são vários produtos e serviços acoplados para uma solução final, que é, eventualmente, no nosso exemplo aqui, uma parede pintada. Quero caminhar aqui para uma última pergunta aqui, Max. Tô aprendendo muito com você hoje aqui, mas eu te apresentei no início como empresário, especialista aí no ramo de material de construção, mais fortemente na questão das tintas, né, das pinturas, mas também te apresentei como um board member, um aluno aqui da Board Academy. Aonde dentro dessa história toda surgiu o desejo, a vontade de fazer uma formação como conselheiro e qual a sua situação hoje em relação a isso? Então, quando eu saio da empresa familiar, em 2019, a gente termina entrando num outro ecossistema, que é de empresas menores, enfim, é um outro circuito. E quando eu recebo o contato da PPG para voltar, isso em 2023, eu fiquei preocupado porque, assim, muita coisa eu vi mudando, muitas pessoas que eu conhecia já não estavam mais na empresa, e fica aquela dúvida se a gente está sabendo o que está acontecendo ou não, se aquilo está acontecendo ou é só eu que quero ver o mundo daquele jeito. Então eu pensei da seguinte forma: quem influencia os caminhos das empresas? E a gente chega à diretoria, chega ao time gerencial e chega ao conselho. O conselho consultivo, o conselho deliberativo, enfim. Mas a gente chega nesse pessoal que termina, não de forma direta no dia a dia, mas termina ditando os rumos ou deliberando, escolhendo sobre determinadas coisas. Aí eu pensei, se eu vou. Onde é que esses caras estão? Como é que eu aprendo com eles? O que um conselheiro leva em conta para ele sentar numa reunião e decidir que os investimentos vão para tal área ou vão para outra área? Ou se eles vão decidir que agora a equipe CLT e não mais representantes, ou vão decidir que a gente vai deixar de utilizar embalagem metálica para utilizar embalagem plástica. Isso não é algo que só a diretoria em si. O investimento de marketing não é algo que só o gerente ou diretor de marketing faz, o diretor de finanças faz, ou o CFO, ou enfim. Vem uma abordagem um pouquinho maior.
E eu pensei, eu preciso descobrir onde é que esse pessoal tá, ver o que que eles estão entendendo, até porque, assim, o que eles estão vendo agora, eles não estão definindo o dia a dia, eles estão definindo daqui a 2, 5, 10, 15 anos. Então, é o futuro de longo prazo desses negócios. Foi então onde eu entrei em contato com a Board Academy. Eu fiz em 2023, começou em 23, terminou ali em 2024. A turma foi muito, assim, para mim foi muito produtivo, porque eu vi vários conteúdos que eu estudava ou eu já tinha conhecimento, mas eu via que é um outro tipo de aplicação, que você termina. Vou dar o exemplo das questões de ESG. ESG é uma grande, como é que é? Imagino que é uma grande incógnita para todo mundo, porque tem vários lugares fazendo, vários lugares parando de fazer. Aí, se você depende de um fundo de investimento que valoriza aquilo, você tem que ter uma atitude, Um mas cliente que só compra de quem aplica. aí você, ao mesmo tempo, você tem um fundo que deseja aquilo, mas tem um cliente que não quer. E como que você delibera sobre isso? Como que você toma uma decisão dessa sem ter realmente um embasamento, né? Foi onde eu busquei, fiz o curso, gostei muito. E eu comecei a olhar assim que também é um outro lugar que também tem muitas oportunidades, porque assim, me chamou muita atenção como era heterogêneo os grupos que se formavam, porque você pega gente que era da indústria farmacêutica, gente que era do varejo, gente da tecnologia, gente do agro, gente do têxtil, e várias situações diferentes, mas muitas dores parecidas, né? Então isso me chamou muito a atenção, foi muito legal. Eu hoje assim, não tive Não está atuando como conselheiro ainda. não atuei em nenhum lugar. Até, assim, também confesso que eu não fiz a minha lição de casa, que foi buscar ou me colocar à disposição. É algo que eu tenho interesse, principalmente em conhecer, porque a gente termina criando um networking muito interessante de ideias. E hoje eu entendo que, assim, a gente ter as ideias corretas é o primeiro passo, assim, para a gente ter um negócio sustentável ou fazer as melhores escolhas. Eu gosto muito de jogar xadrez. Sou horrível, assim. Como é que é? Eu falo que eu não sou bom em muita coisa, mas eu tenho alguns amigos que são, né? Então eu tenho o Rafael Leitão, o Alexander Fier, são hoje os dois maiores expoentes do xadrez no Brasil, que são meus amigos, né? E uma vez a gente conversando, diz assim: você pode tomar todas as decisões certas, todas as decisões boas, elas não foram um erro. Mas se não forem as ótimas, de repente você não chega no resultado que você precisa. Só que para você ter a decisão ótima, você precisa ter embasamento. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa olhar além daquilo que está à tua disposição. E é o que eu comento sempre assim, né? Que eu entendo que o gestor, ou mesmo o conselheiro, ou quem está tomando decisão, a grande virtude é você encontrar o que fazer quando não tem o que fazer. Porque você tem que tomar uma decisão e não pode ficar parado. Às vezes, a falta de uma ação é uma ação, né? A gente não pode ir por esse caminho, ou não deveria ir por esse caminho, pelo menos. Mas é uma área que, assim, eu quero me dedicar, quero em algum momento estar fazendo, e imagino que eu consiga colaborar principalmente num ponto que, assim, hoje eu estou com 40 anos e tive algumas experiências como sucessor, que eu fui formado para ser um sucessor, fui diretor da empresa, vindo da base, né? Porque escutei várias vezes: você está trabalhando no que é teu. Passei para um empresário de uma empresa pequena e hoje eu estou parceiro de a PPG hoje é a segunda maior indústria de tintas do mundo. Era até o ano passado, quando a Sherwin adquiriu a Suvinil. Então eu tenho várias experiências nesse ponto e algo que me chama a atenção, que é assim, eu conheço um mundo que ele não está no livro, que é você tratar com o público local, que é você trabalhar com lojas menores,
você trabalhar não só os grandes players, você está próximo do que o aplicador está fazendo, você está próximo do que o vendedor está fazendo, e descobrindo o quê? Formas de pegar aquela estratégia e converter em algo que seja útil, algo que seja palpável, né? Algo que a gente consiga transformar uma ideia em uma ferramenta. Então, acredito que tenho trabalhado bastante para pôr isso no meu próprio negócio, que eu entendo que é o grande laboratório, né? Mas imagino que em algum momento, de alguma forma, eu consiga contribuir. No final das contas, e a gente escuta isso de muitos board members, né, que é a forma carinhosa com que nós chamamos os nossos alunos, eles vêm para a Board Academy para fazer uma formação de conselheiros e nem todos serão conselheiros naquele exato momento. Sim. Porém, o que a gente tem escutado aqui na sua fala, eu entendo isso também, é que mesmo não estando ainda como conselheiro de empresas, ao fazer uma formação como essa, eu já me torno um profissional melhor, porque eu passo a ter uma visão do que acontece no conselho das empresas. Isso me faz ter, inclusive, um trato com as diretorias e com os conselhos diferentes. É isso, né? Sabe que uma situação que eu entendo assim que é interessante, esses tempos teve um dos Dias dos Pais, a minha filha perguntou o que eu faço. E eu respirei fundo e disse, basicamente eu dirijo e converso. Eu passo no meu computador, passo no meu telefone, mas dirijo e converso. E a gente vê, eu peguei a formação da Board e várias ferramentas eu pude colocar no meu repertório. Várias coisas assim que eu não dava tanta importância, que de repente no dia a dia para o meu vendedor, o meu supervisor, o meu televendas não faça tanto sentido, mas ele está ali. Ele está ali, é algo que eu tenho que prestar atenção, algo que eu tenho que olhar. E quando eu paro para pensar assim, o que eu faço? Na verdade, eu sou um fornecedor de serviço para multinacionais, que é o quê? Eu entregar uma solução de algo que eles, hoje, pela estrutura, não conseguem fazer. Ou como é que é? Para eles fazerem daquela forma, ou demoraria muito, ou seria muito caro, ou enfim, que precisa de uma velocidade diferente do que um negócio da multinacional imprime. E você ter mais ferramentas ajuda exatamente a isso, a você identificar o que as empresas precisam. Parece algo simples, quando você está no dia a dia, isso termina vindo de forma muito automática, mas é isso, às vezes a gente precisa se perguntar assim, né, qual tipo de serviço eu consigo entregar e qual tipo de serviço eu não quero fazer. É isso mesmo. Porque passa muito por isso. O projeto que hoje eu tenho com a PPG é um projeto de médio e longo prazo, é um projeto para estar assim, atingindo a estabilidade dele em 2027, 2028, mas é aquele negócio. O que nós conseguimos construir nesse ano até o momento, a gente praticamente alcançou o que a PPG tinha com os antigos parceiros delas, que vinham um tinha 5 anos, o outro passou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos trabalhando, mas que é o quê? É a aplicação de um método em cima de uma necessidade que a empresa tem. E aí você pensa, mas de que forma que a gente faz isso? A PPG tinha algumas demandas. Usar um termo que você usou há pouco, ela tinha algumas dores. E como que a gente cria... É muito ruim quando tudo se movimenta ao mesmo tempo e você não termina tendo estabilidade em ponto nenhum. E a gente termina criando um ponto estável. A gente parte a partir dali, a gente consegue fazer algumas coisas. Então eu entendo que esse é o grande diferencial, assim, onde a gente trabalha com mais empenho, que assim, que é entregar uma solução, e essa solução tem que ser perene, ela tem que prosperar, ela tem que ser algo que no longo prazo funcione. Muito bom. Passamos de 1 hora aqui da nossa conversa. O bate-papo está muito gostoso e quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast. Agradecer também aos nossos ouvintes, telespectadores aqui, pelo YouTube, pelo Spotify, aos nossos board members, empresários, executivos, conselheiros que estão aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Max, aprendi muito.
hoje aqui. Espero que os nossos queridos telespectadores também. E com certeza vamos marcar mais vezes aí para a gente conversar mais sobre isso e aprofundar o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado. Obrigado. E falando, eu praticamente não falei para essa câmera aqui, mas queria deixar o meu agradecimento aqui a ti, Marcelo. Foi muito, muito legal, muito bom estar aqui. E digo assim para você que porventura está assistindo, que é empresário ou que é um executivo que está em uma posição e deseja crescer, a carreira como consultor, ela é legal, mas ela é diferente do que o conselho pensa. Então, avalie, porque de repente uma formação de conselheiro pode ser interessante para ti também. Muito bom, é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Se é a sua primeira vez no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você receba, então, comunicação sobre outros conteúdos como esse e outros aqui da Board Academy. Muito obrigado mais uma vez e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.